Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos falar da realidade de uma torcida nacional motivada por um amor incondicional por seu clube, num país em que todos os demais assuntos causam polêmicas e controvérsias irreconciliáveis. Muito mais num país continental, onde as pessoas podem ter comportamentos diferentes por conta da influência de diversas culturas. Não somos um país desenvolvido e nem em condição de competir com países que tratam sua governança de forma séria. E não estou falando só do ponto de vista ideológico. Confesso que estamos muito longe de competir com países com hábitos mais consolidados, independentemente de suas doutrinas, valores, princípios, filosofia ou ideais. O Brasil ainda valoriza o futebol, um esporte no qual já fomos respeitados e hoje somos apenas fornecedores de mão de obra barata. Por conta de uma moeda desvalorizada, vendemos esses ativos a preço de banana ou, excepcionalmente, a valores que não conseguimos recusar. E quando compramos atletas estrangeiros, ou é porque não deram certo lá fora, ou estão em fim de carreira e mesmo assim o fazemos gastando o que não temos, nos comprometendo mais ainda. Quando éramos os melhores do planeta, numa época em que o mundo do futebol não era tão organizado e nos deixaram dominar o esporte com nossa técnica e habilidade, conseguimos as Copas de 1958, 1962 e 1970. Naquela época, o transporte e os meios de comunicação, mesmo sendo importantes, não eram globalizados e nossos jogadores chegavam ao continente europeu sem muito alarde. Os jornais, o radinho de pilha e as rádios dominavam o mundo e a televisão engatinhava. Mas os clubes dos países mais poderosos perceberam que conseguiriam evoluir se usassem o seu dinheiro para contratar nossos melhores jogadores. Dito e feito. Ao mesmo tempo em que melhoraram tecnicamente, conseguiram nos transformar em seus fornecedores. E como nunca tivemos uma moeda capaz de competir com eles, hoje estamos nos transformando em seus satélites. Antigamente, precisávamos ter paciência e esperar que as informações chegassem até nós, mas agora, com a globalização e a evolução das comunicações, somos bombardeados com notícias em tempo real. O mundo encolheu, mas os donos do dinheiro são os mesmos. No futebol, com tanta evolução, os salários do segmento evoluíram muito e os dos jogadores atingiram alturas muito mais elevadas do que os dos demais trabalhadores. Algumas pessoas argumentam que nem todos os jogadores ganham uma fortuna, e isso é verdade. Muitos clubes de segunda linha pagam salários menores e com certeza deve haver muitos jogadores que não ganham tanto assim, se imaginarmos a quantidade de equipes espalhadas por todo o país. Claro que alguns diriam que a vida do jogador de futebol é curta, incerta e a carga horária imprevisível, e que pode ser interrompida prematuramente. Tendo a concordar que isso pode justificar os altos salários que alguns ganham. Afinal, num ambiente altamente competitivo, eles tendem a priorizar sua segurança financeira. Se isso é suficiente para legitimar a grande diferença entre o salário dos ídolos e o da grande maioria dos torcedores, isso eu não sei. Mas como não sou sociólogo, assistente social, economista ou cartola, e o que nos interessa é o Vasco, precisamos olhar para frente. Temos também uma torcida exigente, que não fica satisfeita com resultados medíocres, que mesmo em sua maioria não sendo bem remunerada, deposita no time a esperança de ser feliz e não colecionar frustrações. Poderia dizer que a ausência de vitórias e títulos pode provocar revolta, mas não vou afirmar isso. E por que fiz essa introdução? Simplesmente porque não consigo mais ver as pessoas sonhando com milagres. Claro que milagres são uma esperança aceitável, mas sem dinheiro e sem futuro é mais difícil. Precisamos de um time com bons jogadores, e alguns dizem que temos jogadores bons. Eu também acho. Não vou citar nomes porque vocês sabem quem são e realmente evoluímos em quantidade. Mesmo assim, precisamos dar um passo além e não temos como contratar atletas que custam uma fortuna, além de termos que manter os atuais e não os perder
por conta de ofertas tentadoras dos concorrentes ou pela falta de cumprimento de cláusulas contratuais ou incapacidade de pagar seus salários. Os torcedores não podem esquecer nossa situação financeira e que eles, torcedores, são parte essencial para a sobrevivência do clube, através do pagamento de suas mensalidades de sócio-torcedor, compras de produtos do clube, ingressos, pay-per-view e campanhas diversas. O tripé torcedor, patrocínio e venda de ativos, jogadores, garantem o orçamento do clube. Mas com certeza, não fossem os torcedores, os outros pés não existiriam. Entendo a preocupação desses milhões de vascaínos que estão preocupados como o Vasco vai se comportar em 2025. Time, treinador, SAF, são muitas caraminholas na nossa cabeça, certo? E se o futuro comprador da SAF não gostar do treinador? E dos jogadores? E se aparecerem mais esqueletos no armário? E se os cartolas estiverem aguardando a oportunidade de sequestrar o clube de novo? São muitas dúvidas. E só um aplicador arrojado, com muito capital e disposto a investir dinheiro no Vasco, poderá fazer o clube reviver. Mas existe esse super-herói? Porque precisa ser super-herói para desenterrar os sapos enterrados em São Januário. Afinal, foram quase 30 anos enterrando esqueletos ali. Talvez por isso o torcedor vascaíno esteja tão interessado e esperançoso de entregar a uma cara nova a administração do futebol vascaíno. Em troca da administração e do dinheiro desse salvador, o torcedor entregará seu coração e escreverá mais um capítulo na história mais linda de um clube em todo o mundo. Que o presidente Pedrinho queira realmente entregar de forma legal e segura o futebol do Vasco para quem acredite em nossa história, mesmo que queira lucrar com o investimento. Afinal, o futebol tem que remunerar o investidor e proporcionar satisfação para o torcedor. Se a administração for correta e as escolhas derem certo e o time for para frente, o torcedor apoiará e com a resposta da torcida e os resultados esportivos vindo, o caixa se encherá, pois as premiações, as mensalidades dos sócios, os produtos licenciados, venda de ativos e os patrocínios conseguidos manterão a máquina girando. Caso contrário, o investidor perderá dinheiro. Claro que as águas estão agitadas e a falta de soluções a curto prazo causa insegurança, mas o que não queremos é um novo investidor que dobre nossa dívida. E não acredito que o Vasco se estabilize até o meio do ano que vem. Realizemos um exercício mental, coisa que o torcedor vascaíno está mais do que acostumado a fazer. Imagine que o Pedrinho cumpra sua promessa e venda a Vasco SAF. Quanto tempo o comprador levará para colocar suas mãos na administração? Quanto tempo levará para seu staff tomar ciência do funcionamento e da burocracia de tocar todos os departamentos e todas as categorias do futebol? Que medidas ele tomará e quando o resultado de sua gestão começará a provocar mudanças na empresa? E tudo isso terá obrigatoriamente que ser feito com os campeonatos em andamento. Já pensaram nisso? Algumas pessoas acham que basta que um bilionário, ou uma empresa de um bilionário, ou um fundo de um bilionário, afinal tem que ter um bilionário para garantir o negócio, não é? Adquira a SAF, que as coisas começarão a funcionar instantaneamente. Mesmo que o torcedor vascaíno sonhe com um milagre, o mais sensato será tomar uma dose cavalar de maracujina para combater a ansiedade e aguardar que medidas corretas sejam tomadas, pois o Vasco não se reconstruirá magicamente após dezenas de anos de desmandos, incompetência e maus tratos. E continuaremos aqui desprezando narrativas e perseguindo a verdade. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas. Até mais.